Hoje a gente vai bater um papo sobre como você pode começar a gostar de fazer coisas sozinha. De alguma forma, nossa sociedade nos diz que estar sozinho, fazer coisas sozinho, é ruim ou é algum sinal de fracasso. Então, sair sozinha, viajar sozinha ou mesmo estar solteira, para algumas pessoas, acaba se tornando até um motivo de vergonha. E se isso é uma questão para você, esse vídeo com certeza vai te trazer boas reflexões. Nos primórdios, há 10 mil anos atrás, quando isso aqui era tudo mato, o ambiente em si era muito hostil, existiam muitos predadores para a nossa raça, né, para a nova raça humana que estava surgindo ali. E estar em bando significava sobrevivência, significava proteção, porque um indivíduo ali sozinho, naquele ambiente tão hostil, era uma presa muito mais fácil do que se você estivesse ali mesclado no meio de outras pessoas. Só que o que antes era questão de sobrevivência, hoje acabou se tornando uma dependência. E muitas pessoas acabam limitando o próprio direito de ir e vir, de fazer coisas diferentes, por não ter companhia, por não conseguir estar em ambientes e estar sozinho ali e vivenciar, presenciar tudo que aquele ambiente tem para oferecer sozinho na própria companhia. Então, se você tem dificuldade de fazer coisas sozinha, o primeiro ponto que você precisa analisar, na verdade, é entender é o porquê, o que que te leva a ter esse pavor de fazer coisas sozinha. Será que você é uma pessoa muito tímida, que não quer ser o foco do ambiente ou não quer ali receber muita atenção? Aí, quando você está num grupo ou você está com mais um amigo ou amiga, você sente que consegue dividir ali aquela atenção entre você e essas outras pessoas que estão com você? Ou será que a sua questão é que quando você está sozinho num ambiente, você sente um desconforto, como se aquele ambiente não fosse para você, ou como se você fosse inferior de alguma forma às outras pessoas que estão ali? Aí você acaba utilizando os seus amigos, familiares, cônjuge, como um certo tipo de bengala social para que você se sinta ali, né, apoiado de alguma forma e menos inferior àquele ambiente ou aquelas pessoas que estão por ali. Se é timidez ou se é essa sensação de inferioridade, o interessante é você se aprofundar nas crenças que você tem em relação a você mesmo. E com certeza a prática do autoconhecimento vai te ajudar com isso, porque em algum momento da sua vida, se você é uma pessoa muito tímida ou se você é uma pessoa que se sente inferior, né, sente que os ambientes não são para você, em algum momento do seu passado, às vezes da sua infância mesmo, você teve um caso ou um fato que te fez ter esse tipo de sensação de que você não era boa o suficiente, ou que no meio de um ambiente com muitas pessoas, você é a menos valorizada, ou você é a pessoa menos bonita, ou você é a pessoa menos bem-vinda, e isso te fez ter essa sensação de exclusão mesmo. E aí você acaba precisando de um suporte, de uma bengala mesmo, para estar ali convivendo no meio de outras pessoas. Então, se essas são as suas questões, você precisa se aprofundar no seu autoconhecimento para quebrar essas crenças limitantes que estão te atrapalhando aí de viver livre, de fazer coisas com você mesmo e de aproveitar, né, a sua própria companhia. E outro ponto que pode te impedir também de fazer coisas sozinha, que é bom você entender, é você saber se o que te traz esse desconforto de fazer coisas sozinha é ter vergonha de ser vista só. E se esse for o ponto para você, eu já vou resolver ele aqui para você assim em pouquíssimos minutos, porque no fim das contas ninguém se importa tanto assim com você. E não é pessoal com você não, tá? Ninguém se importa tanto comigo, ninguém se importa tanto com o Zé ali da esquina, ninguém se importa tanto com ninguém. No fim do dia, a gente pode até julgar alguma coisa que a gente acha incoerente, que a gente acha que não é legal, que a gente acha que é estranho, como sair sozinho, mas a gente vai julgar aquilo ali por uns 5 minutinhos e em seguida a gente vai voltar para nossa mente, a gente vai voltar para nossa própria vidinha e vai esquecer ali aquela pessoa que a gente julgou.
Então, se você tem vergonha das outras pessoas te verem fazendo algo sozinho, saiba que, na verdade, elas não estão nem aí. Elas podem, como eu disse, te julgar por alguns minutos, mas logo em seguida elas vão voltar para a vida delas. E isso não vale só para você fazer, só para esse ponto, né, de você fazer ou não coisa sozinha. Isso vale para tudo e qualquer coisa, seja gravar um vídeo para postar aqui na internet, seja você, sei lá, sair com uma caixa para vender brigadeiros na rua porque você já está cansada de trabalhar no trabalho que você tem, e ganhar sempre o mesmo e ouvir as mesmas ladainhas de sempre. Então, independente da questão aí que você tenha de vergonha das outras pessoas te verem fazendo, nesse caso aqui né, de ser vista saindo sozinha ou fazendo coisa sozinha, entenda que, na verdade, ninguém tá nem aí, todo mundo tá muito mais preocupado com quem tá julgando a ela do que em te julgar e fazer daquilo a vida delas, entende? Então, às vezes, a gente se limita muito e se impede de viver aquilo que a gente deseja viver, de experienciar aquilo que a gente deseja experienciar, por causa de um julgamento de alguns minutos que logo a pessoa não vai nem lembrar mais da gente ou nem vai lembrar mais daquilo que nos causou vergonha em algum momento. O segundo ponto para você começar a gostar de fazer coisas sozinha é você entender o que você verdadeiramente gosta, quais são os seus gostos, sem interferência externa. Quando a gente é muito dependente de outras pessoas para fazer coisas, para ir no restaurante, para escolher um prato, para escolher o destino de uma viagem, a gente acaba delegando o nosso poder pessoal na mão de outra pessoa. Ou seja, a gente sente que a outra pessoa, que aquele grupo de pessoas tem mais poder de decisão, ou tem mais sensatez, ou tem um gosto melhor para escolher, e a gente acaba recalcando os nossos gostos lá dentro, né? E nunca conhecendo a gente, conhecendo os nossos verdadeiros gostos. Então, às vezes, a gente acha que gosta muito de um sabor de pizza, mas é porque alguém que a gente sai sempre, sempre gosta daquele sabor, e a gente não se dá o direito e até o poder mesmo de fazer uma escolha diferente, por achar que a gente é inferior de alguma forma, ou por achar que a gente não é madura, não é inteligente o suficiente para escolher por nós. Então, quando você for começar aí colocar em prática essa coisa de sair sozinho, de fazer coisa sozinha, fora de casa, tá? Porque assistir Netflix em casa sozinha é muito bom e é muito fácil, então isso aí não vale você falar que é o que você gosta de fazer sozinha. Ler livro também em casa sozinha não vale, porque isso aí todo mundo gosta de fazer sozinho. Na verdade, ler a gente só pode fazer se, né, tiver focada ali sozinho mesmo. Mas entenda o que você gosta de fazer. Você é uma pessoa do cinema? Você gosta de ver filme? Você gosta de passear no parque? Você gosta de sentar na pracinha e observar a vida das outras pessoas? Entenda o que você gosta, sabe? Sem a influência externa, sem esperar que outra pessoa escolha e decida por você. E o terceiro ponto, esse já é dentro de casa, tá? Esse já é um pouquinho diferente. O terceiro ponto que eu vou te falar para você começar a praticar isso de fazer coisas sozinha, de gostar de fazer coisas sozinha, é você marcar um date maravilhoso com você. Você não se atrasar para esse date e você se arrumar de forma impecável, como você estivesse indo, sei lá, encontrar, assim, uma pessoa muito importante, muito maravilhosa na sua vida. Porque, na verdade, você está indo fazer exatamente isso. Então, assim, marca um dia, não cancela esse dia com você, não troca esse compromisso com você por compromisso com ninguém, não se atrase. Se você marcou sei lá, um jantar com você mesmo na sua casa, prepara aquela comidinha boa, depois você vai, toma um banho, se arruma como se você estivesse indo sair mesmo para um lugar bem bacana e aproveita aquele momento ali com você. Se perfuma, sabe? Fica toda bonita mesmo, todo cheiroso, toda cheirosa e senta ali na mesa, come com você mesmo, aproveita a sua companhia, observa o como que você se sente. Pode ser que você se sinta até um pouco boba ou bobo, mas é o início de um processo, então é normal a gente ter um certo desconforto ali. Mas mantenha esse compromisso com você, sabe? Se dê a importância que você tem na sua vida de ter um espacinho ali para você refletir sobre a sua própria vida, para você falar alto. Eu aqui em casa, eu falo o tempo todo comigo mesma, eu não tenho problema com isso, né? Eu sempre gostei de fazer coisas sozinha, então para mim isso é um alívio, é coisa boa fazer coisa sozinha.
Mas eu entendo que tem muitas pessoas que não têm essa mesma facilidade que eu tenho. E eu tenho certeza que quando você começar a ter dates com você, a não se atrasar com você, a se vestir bem, se perfumar para encontrar você mesma, você vai elevar o seu nível de alto valor desse patamar aqui para esse patamar aqui. Então, assim, quando você tiver que sair para a rua, fazer coisas fora de casa sozinha, você já vai estar preparada, porque você faz dates com você mesma. E o mais importante desse date com você mesma é o essencial de não utilizar celular, televisão, nada para te distrair. Então, o interessante desse date com você mesmo, que é como se fosse um cursinho preparatório para você ter dates lá fora com você mesmo, é isso, é não se distrair, não ficar lendo livro, não ficar vendo série, não ficar assistindo vida de ninguém nas redes sociais. É você focar em você, em ter uma refeição gostosa na sua própria companhia. E o quarto ponto é: cuide da sua mente. Faça da sua mente um lugar próspero, abundante, leve e gostoso de você morar, né? Se você não pode fazer terapia, veja vídeos, escute podcasts, leia livros. Tem muitos psicólogos, terapeutas, pessoas que trabalham com autoconhecimento aí na internet, dando um pouco do ponto de vista delas, do conhecimento acadêmico delas, do conhecimento de experiência de vida delas, para você entender quais são os padrões que estão governando aí a sua vida silenciosamente e que estão te impedindo de fluir na vida, de viver uma vida leve, uma vida livre e gostosa de viver. E principalmente, né, como é o tema muito desse vídeo aqui, estão te impedindo de viver uma vida independente, onde você sinta que, se você não estiver rodeada, cercada de pessoas o tempo todo, você não é válida, ou você é uma fracassada, ou você é uma pessoa triste. Estar na nossa própria companhia não é tristeza, bem pelo contrário, é uma maravilha, é uma coisa maravilhosa a gente conseguir estar no nosso corpo, encaixado no nosso corpo, na nossa mente e pura e simplesmente na nossa energia. Eu entendo que tem pessoas que são extremamente extrovertidas e que necessitam estar lá fora, necessitam falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, mas mesmo para essas pessoas que são mega extrovertidas, é necessário um momento não de introspecção, mas de realmente se lançar na vida para fazer coisas sem a bengala emocional que são as outras pessoas. Então, pratique o autoconhecimento, estude esse universo complexo que você é e melhore a sua mente, cuide da sua saúde mental. Você pode fazer escrita terapêutica, você pode usar e abusar de muitas formas de autoconhecimento que tem disponíveis na internet sem você gastar R$ 1, caso você não possa investir em terapias, em consultas com psicólogos neste momento, mas cuide da sua mente, transforme a sua mente em um jardim muito florido, sabe? Em um lugar muito pacífico. E eu te digo de antemão que isso não é um trabalho fácil, obviamente, mas os resultados, eles são, assim, muito surpreendentes e muito bons. E vão, com certeza, te ajudar a se tornar uma companhia maravilhosa para você mesmo e a principalmente te enxergar como uma pessoa de alto valor, uma pessoa que reconhece o próprio poder pessoal. O quinto ponto não é bem uma dica, mas sim uma reflexão. Entenda que se nem você quer ficar perto de você, ou seja, você com você mesmo, imagina as outras pessoas. Então, assim, eu acredito que toda vez que a gente faz um trabalho interno, que a gente se entende, se conhece, se merece, se valoriza, se respeita, se enxerga como merecedor de coisas boas, naturalmente a gente acaba atraindo tudo isso que é de alto valor e de alto merecimento para a nossa vida. E quando a gente não se enxerga boa o suficiente nem para estar na nossa própria companhia, a gente acaba usando outras pessoas, usando amizades até, ou colegas de trabalho, enfim, como essa bengala e como essa fuga da gente mesmo. E sempre que a gente sai na rua ou que a gente vai para relações nessa energia de desespero, nessa energia de falta, a gente acaba atraindo para a nossa vida coisas que são muito menos do que aquilo que a gente merece.
Então, quando você entende que você é a principal companhia que você vai ter, do início ao fim é você que está com você mesmo, e você se torna cada vez mais uma boa companhia para si, você acaba se tornando uma boa companhia para outras pessoas também. Você vai elevar o seu senso de valor, você vai entender quem você é de verdade, vai se respeitar e você vai perceber que algumas pessoas que estão no seu ciclo social ou pessoas até que você se relaciona afetivamente, são pessoas que te dão migalhas, porque você está tão desesperado para não ficar sozinho que você acaba aceitando muito pouco. E quando você eleva esse seu nível de alto valor, de merecimento, você começa a falar assim: não, eu não vou aceitar esse convite, eu não vou ser chamada por uma pessoa meia-noite, 1 hora da manhã e vou ir, porque, poxa, eu tenho a minha companhia é maravilhosa, é uma companhia para ser celebrada, é uma companhia para ter hora marcada sem atraso. Eu não atraso comigo. Por que eu vou permitir que você atrase comigo? Eu não cancelo comigo. Eu não me acordo 1 hora da manhã para fazer um programa idiota, estúpido. Eu me respeito, eu me valorizo. Então, quando você se valoriza de dentro para fora, o mundo te valoriza muito mais. Isso pode até parecer um papinho clichê e tudo mais, mas, gente, os clichês, eles existem por algum motivo, né? Porque foi praticado, 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 e a veracidade dele foi comprovada de alguma forma. Então, coloque um pouco mais de clichê na sua vida, sabe? Principalmente nesse tratamento de você para com você mesmo. Porque se você não é uma companhia interessante para você, você não vai atrair companhias interessantes no mundo lá fora. Porque você também não está sendo uma companhia tão interessante para as outras pessoas, entende? E toda vez que a gente tira pessoas da nossa vida ou elas acabam saindo por ressonância da nossa vida e a gente tem o nosso senso de valor mais elevado, a gente acaba abrindo espaço para pessoas que ressoam mais com essa nossa nova fase, pessoas que conseguem valorizar a elas mesmas e por isso elas conseguem valorizar você, o seu tempo, a sua companhia, a sua presença. Então, esse trabalho de autoconhecimento, esse trabalho de amor próprio, esse trabalho de gostar de estar na própria companhia é essencial justamente para você ter relacionamentos melhores, para você se relacionar de forma saudável com as outras pessoas e com o mundo. Porque é gostoso, sim, a gente tomar uma taça de vinho com um amigo, ou a gente sair para um passeio com algumas pessoas e se divertir, ver coisa diferente, comentar ali, dividir ideias, é muito bom. Mas é mais interessante que a gente faça isso de um lugar de querer e não de um lugar de precisar. Então, perder o medo de estar só te abre portas assim infinitas e te abre um campo de infinitas possibilidades de coisas muito melhores do que aquelas que você já consegue imaginar. Então, comece a fazer coisas sozinha, comece a refletir sobre esses pontos que eu trouxe aqui nesse vídeo e você vai entender que a melhor companhia que você tem é a sua e que as outras pessoas que chegam na sua vida, elas chegam para transbordar o copo cheio que você já é e não para te preencher de alguma forma, porque o dia que essas pessoas não puderem mais te preencher, você se torna uma pessoa novamente vazia. Mas se você já está cheio de si mesmo e as pessoas chegam e transbordam, aquela gotinha que as pessoas acrescentam ali na sua vida, nas suas vivências, se um dia faltar, não vai fazer tanta falta, você não vai se sentir sozinha por isso, entende? Então é isso, esse é o vídeo de hoje, eu espero ter te ajudado de alguma forma, a gente se vê no próximo. Se cuida e tchau!